E aí galera, beleza? Bom, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como você pode criar uma imagem preto e branco. Eu tenho recebido várias perguntas sobre isso, inclusive pessoas que estão querendo fazer loot para poder atingir esse efeito. Bom, essa com certeza é uma das formas que você pode fazer, mas hoje eu quero te mostrar como você pode criar efeitos como esse através do seu Patch Editor. Para isso então eu vou criar um novo projeto. Ok, temos aqui um novo projeto. Beleza, vamos lá. Quais são as formas para você criar aqui o preto e branco através do seu Patch Editor? Primeiro você precisa ativar o Patch Editor, então você pode vir aqui Show Hide Patch Editor ou Ctrl Alt P, tá? Que é um atalho mais rápido. E tem algumas formas para que você possa fazer isso. A primeira que você pode fazer é através aqui dos patches que estão disponibilizados aqui na sua library, tá? Então você pode vir aqui na library, Patch Assets, aqui você tem os shaders e aqui você tem duas opções de preto e branco, tanto o Adjust Colors quanto o Luminance. Então esses dois aqui vão fazer esses ajustes para vocês. Então a gente precisa criar aqui o nosso retângulo, fazer o preenchimento dele. Agora a gente cria o material para o retângulo. Abre aqui o material, altera para flat para que não sofra o efeito da iluminação. E agora a gente precisa da nossa câmera aqui e Texture Extraction, porque a gente vai precisar da textura da câmera. Então, a textura da nossa câmera já está aqui. Nosso material aqui a gente vai colocar em flat e jogar a textura aqui embaixo. Bom, o mais simples seria ligar aqui o RGB aqui na nossa textura, RGBA, e ligar aqui. Pronto, a gente tem as informações da nossa câmera sendo passadas aqui pelo nosso patch, e o que a gente alterar aqui vai fazer o efeito sobre o nosso retângulo. Então, a forma mais simples seria você tirar aqui a saturação. Então, -1, sem saturação nenhuma, preto e branco. Outra forma seria através do Luminance. O Luminance, o que ele faz? Ele está somando todos os valores do RGB. Então, se a gente olhar aqui, ele está pegando todos esses valores, fazendo uma multiplicação, matemática de multiplicação aqui entre eles, e adicionando, somando esses valores. E aqui você precisa de uma ferramenta chamada Pack. O Pack, você vai passar os valores de RGB, então os valores de vermelho, verde e azul. E a gente precisa utilizar como vector for para que a gente passe também o valor aqui de opacidade. Então, quando a gente coloca 1, a opacidade é máxima e a gente tem esse efeito de preto e branco. E aqui você pode também regular esse valor de opacidade através aqui desse patch. Bom, mas e se você não quiser usar nenhum patch ou alguma outra forma que funcione bem também? Ok, se você não quiser usar nenhum patch, a gente tem aqui um patch no Spark é chamado de Color Space. O Color Space, a gente está pegando todas as cores aqui que a gente tem na nossa textura, né, na nossa imagem, e aqui a gente consegue fazer a conversão dela. Então a gente está pegando as cores do RGB, as cores de vermelho, verde e azul, e eu vou converter aqui para HSL, que seria Hue, Saturation e Lightness. O brilho seria o Hue, né, que são aquelas cores que a gente consegue alterar, a saturação e também o Luminance. Esse é o valor que a gente vai pegar, que é a soma de todas as cores e a iluminação da nossa cena. Então, eu posso pegar através de duas formas, que seria através de um pack. Então, poderia pegar aqui a minha informação de Z, ou a gente pode utilizar também um swizzle, passando aqui que a gente quer apenas a informação de Z. E da mesma forma, utilizando um pack, a gente pack como vector for, a gente passa esses valores aqui e temos aqui um outro efeito de preto e branco. Vocês podem perceber que esse do Spark e esse que a gente criou são um pouco diferentes. Então fica a seu gosto qual você prefere utilizar. Esse que a gente criou aqui ele é mais claro um pouquinho, e esse do Spark ele é um pouco mais escuro. Então você pode testar os dois e
ver qual você gosta mais. Eu particularmente prefiro esse aqui de baixo. E da mesma forma você pode alterar aqui também a opacidade. Então, esse valor você configura a opacidade aqui do seu preto e branco. E caso você queira, você pode também utilizar um Slider UI. Então você precisa desativar aqui o Facebook, Slider UI, liga aqui, ativa o Visible e esse aqui é o valor padrão que você está colocando como Start Value. Então sempre que você abrir o filtro, ele vai utilizar esse valor aqui do Start Value, tá? Então, se você colocar como 1, ele sempre vai começar com o preto e branco no máximo. Se você colocar com 0, ele sempre vai começar com preto e branco no mínimo. Então fica aí para você decidir qual valor você quer utilizar. Bom pessoal, o vídeo de hoje vai ser isso, tá? Eu quis trazer um pouquinho para vocês sobre shader e sobre essa programação por patches para que a gente consiga atingir esses resultados. A maioria das pessoas utiliza por patch e pode às vezes não ficar tão legal e você não consegue ter tantos ajustes como você tem aqui. Então espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o like aí, se inscrever no canal e também ativar o sininho para você receber as notificações e seguir a gente lá no Instagram, @SparkRTutoriais. Então valeu galera, falou e até o próximo vídeo.